Texto muito conhecido, Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, com certeza é um texto que você conhece, mas o Senhor hoje falou o meu coração e eu espero que fale contigo também nessa noite, amém? Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, eu vou ler só os 3 primeiros versículos, porque o texto é longo, e eu sei que você vai ficar com a sua Bíblia aberta, e a gente vai acompanhar juntos, amém? Diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Assente-se, dando glória nessa noite, amém? Bom é estarmos aqui, é uma alegria sempre muito grande voltar a essa casa que eu tive prazer de já estar ministrando algumas vezes. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Luciano, é alguém que acredita no nosso ministério, que chama, né? Até quando tinha um irmão que não liberava de jeito nenhum, ele continuava insistindo até a gente poder vir, e hoje a gente está aqui mais uma vez, adorando com cada um dos irmãos, a pastora Soraya, presbítero Ebert, grande amigo também, Raíssa, Larissa, toda a família, toda a igreja também, presbítero Rafael que está ali atrás, todo mundo está aqui. Se eu falar o nome de todo mundo, eu vou falar o nome da igreja inteira, é uma congregação que eu tenho muito carinho. Mas vamos à palavra, irmãos. Ezequiel vai nos narrar uma história que com certeza você conhece, e eu gosto de sempre estar conectado com tudo que está acontecendo ao nosso redor. E talvez, eu acredito que se você saiu de casa hoje, né, se você não veio por ensaio do louvor mais cedo, é o caso aqui, se você saiu de casa entre 5 e 6 horas, você se deparou com algo, né, que está acontecendo, que é um fenômeno climático, né, que é uma mudança de tempo. A gente, antes de sair de casa, a gente estava sem luz, com luz, sem luz, com luz, sem luz, com luz, ia passar roupa, acabava a luz. Acabava de passar metade da roupa, a luz voltava, aí, na verdade, o contrário, né? Acabava a luz de novo, tentava de novo, acabava a luz de novo, falei, não, desisto, vamos embora, vamos assim mesmo. Mas a gente tem aí a previsão do tempo de que hoje, né, está programado para o Rio de Janeiro uma mudança de clima que está trazendo uma ventania. Se você deixou a tua janela de casa aberta, amém, entrega na mão do Senhor, porque com certeza, né, eu creio que até o final do culto não vai chover. Eu creio que quando você chegar em casa ainda não vai ter a chuva. Quando você chegar, aí a chuva vai cair, aí você vai poder fechar a janela em paz, amém? Então fique tranquilo, mas há uma ventania, e essa palavra ficou no meu coração, ventania, né, mudança climática. Esse texto fala sobre isso, e eu abri a Bíblia, estava com meu coração pensando até em outro texto, mas o Senhor falou muito forte comigo nessa tarde, durante uma meditação na palavra, porque eu creio, irmãos, que há vida de Deus em lugares onde havia morte. Eu creio que há restauração nessa noite, eu creio que há restituição nessa noite, eu creio que há mudança de panorama nessa noite. Eu creio que o vento de Deus está soprando sobre o Betel hoje, e Deus vai trazer vida aonde há morte nessa noite, amém? Então esse texto, irmãos, ele tem uma história conhecida, mas o Senhor me fez hoje entender alguns detalhes. O primeiro detalhe é que Ezequiel, ele é conduzido por Deus a um lugar completamente diferente. E aí eu fui entender, pastor Luciano, que os passeios de Deus são diferentes dos nossos. Bom, quando a gente quer passear, a gente vai para algum lugar, né? Pastor Luciano, quando vai viajar para algum lugar bacana. Presbítero Herbert vai viajar, vai para Maragogi, vai para Maceió, vai para algum lugar legal do Nordeste, vai para outro país também, amém. A gente, quando vai para São Pedro da Aldeia, Maricá, a gente já fica feliz. Mas os passeios de Deus, eles são diferentes. Aqui nesse texto, a palavra vai nos dizer que a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou até um vale cheio de ossos.
Que passeio é esse, irmãos? Deus nos leva a um lugar completamente diferente da nossa realidade. Imagina, irmãos, que fôssemos nós nessa cena. Estivéssemos aqui hoje no Betel e o Senhor nos tirasse desse lugar e levasse a esse cenário. A um cenário surrealista, parece um cenário de filme. A gente que trabalha com design gráfico, eu lembro que às vezes algumas pessoas pedem para fazer uma imagem sobre esse texto, sobre esse tema, e é até difícil para a gente achar uma imagem. A gente acha uma imagem surrealista, a gente não acha algo real. Mais perto ali um cemitério, algum lugar abandonado, onde tem alguns ossos, mas é um cenário onde o Senhor quer demonstrar algo ao profeta e que também é válido para mim e para você. Ezequiel é alguém que experimentou isso em outros momentos. Se você está com a sua Bíblia aberta, tem aí no capítulo de número 40, por exemplo, ele vai dizer que o Espírito também o levou a algum lugar. No capítulo de número 47, também vai dizer que ele foi levado a outro lugar. No capítulo de número 11, ele também foi levado. Se você observar bem, na verdade, durante o livro de Ezequiel, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, Deus leva o profeta aonde ele quer. Irmãos, então aí eu já entendo que a partir do momento que a gente se coloca como homem, como mulher de Deus, a gente é levado a circunstâncias e a lugares, a situações que a princípio a gente nem queria estar, mas o Senhor nos leva para nos ensinar algumas lições. Talvez você esteja hoje passando por algumas situações, ou o cenário à sua frente não seja aquilo que você imaginou. Mas eu tenho uma certeza, irmãos, assim como Ezequiel teve uma lição de Deus para ele aprender e sair mais forte, você vai sair mais forte desse cenário, aprendendo as lições que Deus tem para a sua e para a minha vida. Irmãos, eu lembro quando eu era criança, só para que você entenda, a gente era mais novo, né? E eu morava em Salvador, eu morava em outro lugar, morava em Salvador com meu pai. E aí a gente é criança, a gente faz algumas coisas que depois a gente fica imaginando, pastor Luciano. Eu lembro que eu era criança, meu pai me levou para um clube, né? Um clube de passar final de semana, um clube onde a gente tinha piscina, tinha tudo. E aí tinha o meu pai comigo e tinha minha madrasta com a sua filha. E aí a gente estava ali, num clube onde a gente não tinha nenhuma certa condição para ter ali a comer como as outras pessoas, mas a gente estava ali beliscando alguma coisa. E aí a gente começou a reclamar de alguma coisa. Aí meu pai falou comigo assim: você está reclamando? A gente está num clube, olha o sol, olha como aqui está agradável, tem campo de futebol, você está reclamando? E a gente criança, né? Duas crianças, a gente faz aquela malcriação de criança, você que é pai sabe como que é. Aí meu pai, então tá bom, entra no carro, acabou o dia. Isso era meio-dia, por volta de 1h, vamos para outro lugar. Vou te levar para fazer um passeio hoje. Aí, irmãos, eu saí do clube e ele me levou, irmãos, a um lugar onde havia um assentamento de pessoas que não tinham onde morar. Aí a gente chegou, saiu de uma realidade, foi para uma realidade completamente diferente. E aí meu pai me colocou naquela cena e perguntou assim: você vai continuar reclamando? Eu falei: não, pai, já entendi a lição. Voltamos para o clube. Irmãos, eu nunca vou esquecer do que eu vi naquele dia. Eu não preciso dar detalhes, mas é completamente diferente a situação que eu estava para o lugar aonde meu pai me levou. Mas essa lição não saiu da minha memória. A cena que eu vi ali, as cenas que eu vi naquele lugar, as pessoas catando o que comer ali em alguma situação, não saiu da minha memória. E às vezes a gente é levado a alguns lugares, Deus nos coloca em algumas situações para que a gente aprenda algumas lições. Eu lembro que o pastor Paulo César, quando era nosso dirigente lá na Jerusalém, ele falava que tem crente que ele orava para Deus enviar luta. É verdade, irmãos. Ele falava isso porque tem gente, irmãos, que só vai entender, só vai saber valorizar aquilo que o Senhor dá quando passa por adversidade. Já viu que tem gente que só valoriza o que tem quando perde?
Talvez caia uma chuva hoje aí, infelizmente a gente fica preocupado, mas quando cai em tempestade, a gente vê que tem gente que reclama a vida inteira sobre aquilo que possui. Amaldiçoa, fala que não tem nada, fala que não presta o lugar onde mora, fala que a televisão não presta, fala que a geladeira não presta, mas quando dá problema, minha geladeira era a única que eu tinha. Aí, irmãos, lembra até quem deu. Não, eu ganhei no meu casamento há 20 anos atrás. Era uma memória, algo que eu tinha um carinho muito grande. Passa a vida inteira reclamando. Mas Deus nos coloca em alguns cenários para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a realidade. A Bíblia vai dizer, e no versículo de número 2, dependendo da sua tradução, que os ossos estavam completamente secos. Eu estou com a NVT, mas se você quiser deixar NA, RC aí, tanto faz. A gente vai ver que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, a morte já tinha chegado há algum tempo. A circunstância já era ruim há algum tempo. E aí Deus, irmãos, eu acho isso incrível, porque a gente começa a pensar como isso, se encaixa em uma situação onde eu e você fôssemos Ezequiel. Eita, irmãos, amém, glória a Deus. Então imagine, irmãos, que fosse eu e você nessa situação. Imagina que Deus virasse para você e perguntasse: pastor Luciano, filho do homem, na verdade, pastor Luciano, acaso esses ossos podem voltar a viver? Irmãos, é Deus perguntando para o profeta. E aí eu fico pensando, se Deus, é óbvio que Deus sabia que poderia reviver. Mas Ezequiel, ele responde, Senhor, tu sabes. Bom, se tem alguém que sabe se pode reviver ou não, é o Senhor. Existem situações que Deus nos coloca, a Isabelle falou aqui da palavra do pastor Jaime semana passada, hoje de manhã, a pastora Luciane pregando, e eu estava pensando exatamente nesse texto. Tem situações que Deus nos coloca, que Ele sabe muito bem que Ele pode resolver, mas Ele faz para testar a minha e a tua reação. Às vezes nós somos colocados em alguns vales de ossos secos, e Deus está esperando que a gente reaja, faça alguma coisa, porque o poder de Deus para fazer reviver, a gente sabe que Ele tem. Agora Deus espera a minha e a tua reação, é a minha e a tua atitude. Meus, Deus quer fazer com que esses ossos voltem à vida. O que basta é que eu e você tenhamos a atitude de dizer: Deus, só o Senhor sabe, só o Senhor pode, só o Senhor tem poder para fazer esses ossos reviverem. Então faça aquilo que o Senhor pode fazer, irmãos. Mas aí eu tenho um papel. E aí, irmãos, o tema dessa mensagem, eu quero que você, como bom assembleano nessa noite, vire para quem está do seu lado, declare hoje com toda a tua força uma palavra: profetiza. Não, dessa jeito não vai sair, irmão. Desse jeito o osso vai continuar seco. Declara com voz de profeta aí: profetiza. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre a tua finança, profetiza sobre os teus negócios, profetiza sobre a tua saúde nessa noite. Irmãos, o que eu preciso fazer como profeta é profetizar, irmãos. E aí, irmãos, se você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos pensar aqui em 3 momentos. Momento primeiro, versículo de número 4. Então ele me disse. Eu sou apaixonado pelo então de Deus. O então, ele muda o tempo. Existia um problema, existia uma circunstância. Deus então entra em ação. E ele diz: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor.
Irmãos, tem uma coisa que eu sou apaixonado por Deus. É que Deus deixa bem claro o que vai fazer. Deus já deu todo o spoiler, né? Como o pessoal que gosta de ver filme, do que aconteceria nessa cena. Deus já disse bem claramente que no final teria vida, no final as pessoas saberiam que Ele é o Senhor. Irmãos, eu quero dizer sobre a tua vida, eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei a gravidade do que você está enfrentando, mas eu tenho um spoiler para te dar. No final haverá vida, no final saberão que o Senhor é Deus. No final vai ter vida e no final vai ter o testemunho engrandecendo o Senhor, o teu Deus. Mas aí, irmãos, existe a minha parte. Assim anunciei essa mensagem, como Ele havia me ordenado. E olha que incrível, irmãos. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se um barulho, ouviu-se em todo o vale, na verdade, o barulho de ossos batendo uns contra os outros. Se tem uma coisa que eu também sou apaixonado, pastor Luciano, é pelo de repente de Deus. É incrível como Deus age de forma que algumas circunstâncias que parecem impossíveis de ser revertidas, de repente, no estalar de dedos, em frações de segundo, de forma que às vezes a gente nem consegue perceber, Deus entra em ação e faz com que as coisas voltem para o seu devido lugar. O de repente de Deus faz com que numa noite como essa, a situação na tua casa seja mudada nesse momento. O de repente de Deus faz com que pessoas que entraram por essas portas, talvez com um diagnóstico irreversível, seja alterado. O de repente de Deus pode reverter o quadro de forma instantânea. Irmãos, o de repente de Deus. Atos capítulo 2, versículo 2, vai dizer que em uma manhã, aonde estavam reunidos homens e mulheres, até que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e línguas foram repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. O de repente de Deus, em Atos capítulo 10, versículo 30, faz com que um homem que era piedoso, um homem que era justo, mas que ainda não tinha tomado uma decisão. E a Bíblia vai dizer que de repente um anjo visitou a Cornélio e a sua história foi completamente alterada, e uma família foi salva através do de repente de Deus. O de repente de Deus faz com que 2 homens estivessem em uma prisão. Eles não tinham feito nada para merecer estar naquele lugar. Eles tinham simplesmente pregado a palavra conforme a ordem que receberam. Paulo obedeceu à direção de Deus, foi para o lugar aonde ele não queria ir, mas lançado numa prisão, ele juntamente com Silas, em um lugar improvável, com seus pés e as suas mãos amarradas. Mas o que o inimigo não sabia é que se a boca de Paulo e Silas estivesse solta, eles fariam um culto naquele lugar. E de repente sobreveio um terremoto que abalou as estruturas daquela prisão, e houve um rebuliço naquele lugar, e a família do carcereiro foi salva. Irmãos, o de repente de Deus faz com que haja mudança em qualquer panorama. Enquanto eu profetizava, irmãos, eu creio que nós estamos em uma igreja pentecostal. Enquanto você declara hoje a vida de Deus, enquanto você declara hoje com fé, eu creio que de repente as coisas no mundo espiritual, elas vão acontecendo. Enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. Eu não sei você, irmãos,
mas eu já ouço um barulho de Deus, eu já ouço o barulho da mudança, eu já ouço o barulho de ossos voltando para o seu lugar, eu já ouço o barulho de Deus restaurando as coisas ao seu devido lugar hoje. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, irmãos, o profeta fez o seu trabalho, profetizou, a mudança já foi acontecendo, agora ele está observando, e a segunda cena que ele tem é que músculos e carnes foram se formando. Amor, quem fez essa cirurgia? Quem fez esse trabalho? É aquele que criou a vida, é aquele que restaura aquilo que parece ser impossível. Irmãos, Deus declarou: ouçam a palavra do Senhor, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe o que isso significa, irmãos? É que osso seco ouve a palavra. E mais do que ouvir a palavra, Deus faz com que osso seco obedeça e faça aquilo que Deus determinou. Aquele que mudou as circunstâncias da natureza, como foi cantado aqui, parando uma tempestade. Aquele que, embora havia um mar para eles não conseguirem atravessar, ele conseguiu fazer com que as águas se dividissem e eles atravessassem a seco. Aquele que parou o sol por causa de um homem, é aquele que também determina que os ossos secos voltem para o seu lugar, que haja carne, que haja vida, que haja restauração. Só para te lembrar, irmãos, esse é o mesmo Deus que, quando havia trevas sobre a face da terra e a terra estava sem forma e vazia, disse Deus: haja luz. Houve luz, ele viu que era bom, e a partir desse momento, ele começou a criar, trazendo ordem para aquilo que era caos. O teu Deus só precisa declarar uma palavra, e o caos acaba na tua vida hoje. Aleluia. Mas há um problema, irmãos. Versículo de número 8, continuando. Enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os ossos. Mas olha o problema. Mas ainda não respiravam. O pastor Jaime falou, e a Isabelle falou bem aqui, que a má notícia pode chegar. Está tudo indo muito bem. Só que ainda não respiravam. Ezequiel obedeceu a ordem de Deus. Se você olhar o texto, Deus determinou, profetiza. Os ossos se juntaram. Houve ali o surgimento de carne e músculo. Mas ainda está faltando alguma coisa. Eles ainda não respiravam. Existe uma circunstância que ainda precisa ser feita. E aí, irmãos, entra uma palavra que você tem ouvido muita gente dizer, mas é verdade, aquilo que a gente chama de processo. Deus poderia muito bem, na primeira profecia de Ezequiel, na primeira vez que Ezequiel obedeceu a ordem, Deus poderia trazer a vida imediatamente? Poderia, mas Deus não fez. E sabe o que acontece? É que muitas vezes em nossa vida, a gente está diante de um quadro parecido e a gente desiste. Eu profetizei, eu já declarei vida, eu já vi osso voltando para o lugar, eu já vi carne sendo restaurada, mas está faltando ainda com que eles tenham um fôlego de vida. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que param por aí. Meu Deus, o milagre está incompleto. Meu Deus, o Senhor falou que ia ter vida. Eu vi parte do processo, parte do milagre, mas ainda não chegou o que eu esperava. Ainda não chegou a promessa completa que eu imaginei, que o Senhor declarou. Mas, irmãos, aqui eu e você precisamos entender e respeitar os processos de Deus. Ele obedeceu a primeira ordem, ele viu parte do milagre, mas ainda tem história. Mas ainda tem mais coisa para você viver.
você ainda vai experimentar outras coisas. Então nessa noite, irmãos, eu quero declarar sobre a tua vida que o teu Deus não é um Deus de milagres incompletos. O teu Deus não é um Deus de testemunhos incompletos. Às vezes eu vejo pessoas dando parte de testemunho, dizendo assim, não, mas ainda não aconteceu. Irmãos, eu sei que você quer dar seu testemunho, mas você vai contar o teu testemunho completo. Deus vai fazer com que você conte a história completa. E você vai dizer, não tem meio milagre, eu recebi o milagre completo. Ainda não respirava, mas vai respirar, mas vai ter o processo completo para a honra e glória de Deus. Então, olha o então de novo. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, o fôlego venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Versículo 10. Anunciei a mensagem, como ele havia me ordenado, e Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Irmãos, Deus faz com que aquilo que inicialmente era apenas um conjunto de ossos secos, no final da história, se transformar em um grande exército. Mas isso só é possível a partir da ação do Espírito. Se você observar, agora Ezequiel deve profetizar aos ventos, aos 4 ventos, e anunciar a mensagem, para que haja o fôlego de vida. Mas, irmãos, esse soprar do Espírito é o que mexeu comigo hoje também. Eu comecei a mensagem dizendo sobre o vento. E o que me chamou a atenção nessa tarde, onde tem aí uma ventania, é exatamente o poder desse vento de Deus, desse soprar do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o vento de Deus não traz destruição. Pode ser que esse vento aí fora possa tentar aí destruir alguma coisa ou outra, infelizmente, é o que acontece, mas o vento de Deus traz vida, o vento de Deus traz restituição, o vento de Deus traz solução para problemas, o vento de Deus traz ordem. Bota para mim aí Salmo de número 33, verso 6, que vai dizer o seguinte: o Senhor falou e os céus foram criados, pelo sopro da sua boca, as estrelas nasceram. Ah, irmão, se o teu Deus, com o sopro da boca, criou aquilo que tem gente que vive uma vida inteira pesquisando, tentando entender a complexidade das estrelas, foi um sopro de Deus que basta. Mas tem mais, irmãos, olha aí, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, agora eu tenho que pagar uma coxinha para quem está no mídia depois. Agora diz o seguinte, Gênesis 2:7, vou usar bastante agora. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O sopro de Deus que traz vida. O sopro de Deus que dá a vida a cada um de nós. Talvez, irmãos, você esteja diante de um cenário de morte. Mas eu creio, irmãos, que o vento de Deus hoje está trazendo vida para aquilo que está morto. Talvez seja o teu casamento, talvez seja a situação da tua casa, talvez seja o teu próprio ministério, a tua vida espiritual, mas aqui eu vejo que o vento de Deus traz a vida a cada um de nós. Mas tem mais. Êxodo capítulo 14, versículo 21.
Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Irmãos, o vento de Deus abre caminho aonde não tem passagem. O vento de Deus faz com que você entre por portas que estão completamente fechadas. O vento de Deus faz com que você atravesse um mar a pés enxutos. Eu creio, irmãos, que o vento de Deus está abrindo caminhos essa noite. Mas tem mais. Números capítulo de número 11, versículo 31. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo acampamento. Sabe o que é isso, irmãos? Deus provendo o alimento no meio do deserto para o seu povo. É a provisão de Deus. Irmãos, o vento de Deus traz provisão no meio do deserto. Irmãos, o vento de Deus traz alimento no meio do deserto. O vento de Deus traz o sustento aonde não tem da onde tirar. Irmãos, talvez você esteja olhando para a tua despensa, olhando para o teu armário, olhando para a conta que ainda não fechou. Mas, irmãos, nessa noite Deus está dizendo: há um vento de Deus que traz a provisão para minha e para a tua casa. Atos 22, versículo de número 7. Não era essa, mas tudo bem. Atos 22, Atos 27. Atos 27. Meu Deus, está dando glória. Glória a Deus. Aleluia. Atos 27, glória a Deus. Versículo de número 13. Quando um vento leve começou a soprar, acho que nesse texto, não é versículo não, mas amém. Aqui, versículo 14. Mas o tempo mudou de repente, e o vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. O vento de Deus faz com que você mude de direção. O vento de Deus faz com que a rota seja alterada. Eles tinham um projeto, eles tinham uma rota definida, mas o vento de Deus mudou a rota. O vento de Deus mudou a direção daquele navio. O vento de Deus faz com que você hoje saia daqui. Talvez você pensou que era uma noite para você desistir, mas o vento de Deus faz com que você mude a rota, vá por outro lugar e você vá para a direção que Ele determina. João, capítulo de número 20, versículo de número 22. Jesus está com seus discípulos. E agora a palavra vai dizer que então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. É a mesma palavra para vento, sopro e espírito no hebraico e no grego. E Deus, agora que Jesus é Deus, vai até os seus discípulos e sopra sobre eles. Tem um vento de Jesus sobre os seus discípulos, fazendo com que eles recebam o Espírito Santo. Irmãos, talvez você tenha entrado aqui hoje desanimado, mas eu creio, irmãos, que o vento do Espírito Santo está hoje passeando em meio a essa igreja, e nós sairemos daqui hoje fortalecidos com o Espírito Santo. A verdade, irmãos, é que nós devemos lembrar do que diz João 3,8. O vento sopra
e nós não sabemos para onde ele vem, de onde ele vem, nem para onde ele vai. O vento sopra para onde ele quer. Mas, irmãos, a verdade é que espiritualmente nós devíamos andar, eu até anotei a palavra para não falhar, com um anemômetro. Sabe para que serve um anemômetro? Para você saber qual a direção dos ventos. É o catavento. É aquele boneco do posto lá que você sabe que fica lá mexendo conforme o vento, né, vai para um lado e para o outro. Espiritualmente, eu creio, irmãos, que o vento de Deus está soprando hoje na minha e na tua direção. Irmãos, nós devemos hoje estar firmes no Senhor, sensíveis ao agir do vento, porque eu creio, irmãos, que há uma ventania de Deus que está soprando hoje em meio a essa congregação. Agora, irmãos, o que eu acho incrível é que um grande exército se forma. E muitas vezes a gente para aqui. Muitas vezes a gente, quando vai ouvir pregação, a gente fica nesse versículo. Mas Deus, Ele explica. Deus, Ele mostra o porquê da história. E vai nos dizer no versículo de número 11, então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. A nossa nação acabou. Mas Deus diz: portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então eu os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei o meu espírito em vocês e voltarão a viver. Eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Irmãos, o que Deus está dizendo é que esses ossos secos têm nome. São Israel, são o seu povo, que Ele chama pelo seu nome. Mas eu e você somos Israel de Deus. Nós somos um povo eleito. Nós somos a nação santa, sacerdócio real. Então esse texto também se aplica para mim e para você. E eu creio nessa noite que o agir de Deus através dessa palavra diz que ainda tem vida, ainda tem esperança, ainda tem futuro para o seu povo. Eles estavam exilados, eles estavam em uma terra que não os pertencia, eles estavam sem expectativa, eles estavam em um lugar completamente diferente do que estavam habituado. Mas Deus está dizendo, independente do cenário, independente do lugar aonde vocês estão, independente das circunstâncias que vocês estão enfrentando, eu, o Senhor, aquele que te chama pelo meu nome, está dizendo: eu ainda tenho vida, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho um futuro, eu ainda tenho planos, eu ainda tenho projetos, eu ainda trago a vida, eu ainda trago restituição. Irmãos, eu lembro de Jeremias, capítulo de número 29. Eles estão no exílio, mas Deus diz: porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de maus, para lhe dar um futuro e lhe dar esperança. Eles estavam no exílio, mas Deus tinha futuro, Deus tinha esperança. Alguém vai dizer que a esperança acabou, que o futuro não vem, mas em Deus eu creio que mesmo que eu esteja
esteja enxergando um vale de ossos secos. Ele falou que tem um futuro, Ele falou que tem esperança, então eu vou profetizar. Existe um texto, irmãos, que eu gosto muito. A filha de Jairo, ela estava ali, aquela menina estava naquele quarto, estava morta. Ao olhar de todos, estava morta. Mas para Jesus ela estava dormindo. Até que Marcos, que é o único que relata essas palavras, vai nos dizer, né, como Pedro, que provavelmente passou isso para ele, que Jesus declarou para aquela jovem, Talita cumi, que significa, menina, levante-se. Jesus deu a ordem e imediatamente a vida foi restaurada. Eu lembro, irmãos, que sempre que eu lembro desse texto, eu lembro de uma irmã nossa que trabalha com a gente lá na igreja, o pastor Luciano conhece, que é a Fabiana. A Fabiana, um dia eu estava falando com ela e ela estava mexendo no celular e ela estava falando com a irmã dela. E aí apareceu o contato, botou o nome lá e do lado estava Talita cumi. Falei, Fabiana, o nome da tua irmã no contato é nome Talita cumi? O nome dela é Talita, né? Eu pensei até que o nome dela fosse Talita. Não, não é Talita, não. Falei, mas me explica a história. Aí ela falou, Júnior, foi ela que me fez ir para a casa do Senhor. Foi ela que me fez ser hoje aquilo que eu sou em Deus. Mas ela se desviou no caminho. Ela hoje se encontra desviada. Mas eu falei para ela que eu mudei o contato dela para Talita cumi. Porque eu creio que eu não sei quando, mas ela vai se levantar. Eu não sei como vai ser, eu não sei que dia vai ser, mas há uma palavra. A minha menina vai se levantar. Irmãos, aí eu fiquei emocionado com essa fala dela, e eu nunca esqueço. Eu sempre que eu lembro desse texto, eu lembro dessa história. Porque na verdade, irmãos, todos nós temos o nosso vale de ossos secos. Talvez você esteja hoje no seu vale de ossos secos. Talvez hoje você está na igreja, mas saiu do seu vale de ossos secos, que talvez seja a sua casa. Mas a ordem de Deus para mim e para você hoje, a ordem que Ele deu para Ezequiel por 3 vezes nesse texto, é para você profetizar. É para você declarar hoje que há vida de Deus para o teu caos. Que a vida de Deus hoje para o teu vale de ossos secos. O vento de Deus já está disponível para ser soprado hoje. E eu creio, irmãos, que haverá a mudança total na tua casa, na tua história, na tua saúde, nos teus projetos. Talvez você esteja hoje em meio a essa circunstância, entrou por essas portas pensando em desistir, mas eu tenho uma palavra para você: declare vida hoje aquilo que está morto. Declare vida hoje aquilo que está morto. Se você crê, fique de pé nessa noite. Escute, irmãos. A Bíblia vai relatar para a gente a história de um homem. A pastora Luciane falou sobre ele hoje, eu lembrei. Que estava há 4 dias. O seu corpo estava há 4 dias em um túmulo. E o que imaginavam é que ele cheirava mal. O que imaginavam é que não tinha possibilidade. Para o judeu, depois de 3 dias não voltaria, não tinha como. Mas uma palavra de Jesus fez com que Lázaro imediatamente saísse daquele lugar e tivesse a sua vida restaurada sem fedor nenhum. Porque para quem achou que havia cheiro de morte, na verdade havia cheiro de vida.
Talvez alguém entrou aqui hoje com uma palavra de alguém, dizendo que não tinha mais solução. Talvez você olhe para o cenário e alguém fale assim: isso é um vale de ossos secos. Eu não sei se você conhece gente assim, mas tem pessoas, irmãos, que você vai falar que vai comprar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, e sempre tem alguém para dizer: rapaz, mas isso é um vale de ossos secos, isso não tem futuro, isso não tem solução, isso não tem jeito, já cheira mal, larga isso, desiste. Talvez seja o retrato da tua vida hoje. Talvez antes de sair de casa, talvez dentro da tua própria casa alguém disse: vai de novo, e nada muda. Mais um culto, e os ossos não viram carne. Mas eu creio, irmãos, que hoje eu e você viemos até a casa do Senhor, porque nós vamos declarar vida hoje sobre o nosso vale. Eu não sei se é a tua casa, eu não sei se é sobre as tuas finanças, eu não sei a área que é, mas hoje nós vamos orar. E eu creio, irmãos, que assim como a palavra vai dizer que enquanto Ezequiel profetizava, as coisas aconteciam. Eu creio que enquanto nós oramos, Deus vai mudando cenários, Deus vai transformando o cenário, e eu creio, irmãos, que o testemunho será contado. Eu creio que o teu vale vai se transformar hoje em um local que vai ter um grande exército sendo formado, porque o teu Deus não vê como a gente vê. E ele termina essa história dizendo que saberão que eu sou o Senhor. No final desse vale, saberão quem é o teu Deus. No final desse vale, o nome do teu Deus será engrandecido. No nome do Senhor Jesus eu creio que a vida hoje, nós vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, Senhor Deus, meu Pai, nessa noite nós declaramos vida, Pai. Nós declaramos vida, Senhor. A verdade, Deus, é que a gente acorda de manhã, a gente vai dormir de noite, e todos os noticiários, Pai, são de morte. A gente acorda de manhã e a primeira notícia talvez seja a morte. A gente liga a TV, é morte. A gente entra na rede social, é morte. Ah, Deus, parece que às vezes a gente está vivendo um tempo onde há um vale de ossos secos. Mas Deus, nós somos teus profetas. E Deus, e quando nós entramos no vale, ou a gente é profeta, ou a gente é osso. E aqui eu creio, Senhor, que há homens e mulheres chamados por Deus para serem profetas. Pai, não importa o que digam, Senhor. Talvez digam que não tem mais jeito. Talvez digam que não há mais solução. Mas o que o mundo vê como um vale de ossos secos, o Senhor vê como um grande exército sendo formado. O que vê em Pai como uma menina morta, o Senhor vê como uma menina que dorme e que vai ter a sua vida restaurada. O que vê como, Senhor, um homem que não tem como voltar depois de 4 dias, Senhor, já estava, Senhor, guardado, Pai, num túmulo. Mas o Senhor mandou trazer de volta, sem cheiro, Pai, nenhum.
Porque o que enxergavam como morte, o Senhor enxerga como vida. Ah, Deus, que hoje em nossos lábios, Senhor, haja a Tua palavra. Haja, Senhor, hoje palavras de vida. Ah, Deus, há um futuro. Deus, talvez seja um filho. Falaram que ele não volta mais. Falaram, Pai, que desse vício ele não volta. Falaram, Senhor, que desse cenário ele não volta. É dali para a morte, disseram. É dali para a prisão, disseram. Mas eu creio, Pai, que enquanto nós profetizamos, ah, Deus, a vida chegando naquele lugar. Talvez seja alguém, Senhor, em um leito de hospital nessa noite.